Oi, gente, sou eu, Jace, de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos estudar uma forma verbal que é muito usada na língua inglesa, como também é usada muito na língua portuguesa, que é a forma gerúndio. Se você não sabe, gerúndio é uma forma verbal que indica movimento ou ação. Por exemplo, comprando, dormindo, bebendo, dançando. Todas essas formas indicam ação ou movimento. Então, como que nós fazemos isso em inglês? Para criarmos o gerúndio em inglês, acrescentamos o ing no final do verbo. Então, vamos ver. Buy, que significa comprar. Gerúndio, buying. Repita comigo. Buy, buying. Drink, drinking. Sleep, sleeping. Play, playing. Offer, offering. Como vocês podem ver, todos esses verbos recebem o ing no final para fazer formato gerúndio. Agora, existem algumas regras que ajudam você a saber como formar o gerúndio de um verbo. São pequenas regras importantes que ajudam você a formar corretamente a grafia do gerúndio em inglês. Vamos dar uma olhadinha. Lie, que significa mentir, lying. Este é o gerúndio. Veja que o verbo lie termina em ie. Neste caso, nós trocamos o ie por um y e depois acrescentamos o ing. Então, o gerúndio do verbo lie, que significa mentir, fica lying. Uma outra regrinha, por exemplo, begin. Begin significa começar. O gerúndio beginning. Note que o verbo begin termina com uma CVC, que significa consoante vogal, consoante tônica. Begin. O gin é o CVC tônico. E neste caso, o que a gente faz? Para formar o gerúndio, nós dobramos a última letra do CVC tônico, que nesse caso seria a letra N. Então, begin. Beginning fica beginning com dois N's. Panic. Panic significa pânico, mas também é um verbo que significa entrar em pânico. O formato gerúndio fica panicking, entrando em pânico. Veja que panic termina na letra C. Por isso, para formar o gerúndio, nós acrescentamos um K na frente do C e depois acrescentamos o ing. Panic, panicking. Então, essas pequenas regras se aplicam a todos os verbos que terminarem, por exemplo, em IE, numa CVC tônica, que seria consoante, vogal e consoante, ou na letra C. Mas lembre-se que quando trabalhando com CVC, se o CVC não for tônico, como, por exemplo, offer, veja que offer termina em CVC, que é o F, o E e o R. O F é uma consoante, o E é uma vogal e o R é uma consoante. Porém, a sílaba tônica cai no O e não no FER. Então, neste caso, offer não é uma CVC tônica. Por isso, offer tem o gerúndio offering. Então, vamos ver agora algumas formas de gerúndio usadas em frases. Repita comigo. She likes to see you dancing. Veja que o verbo like recebeu um S na frente. Por quê? Lembre-se daquela regrinha. She é um pronome de terceira pessoa. Por isso, o verbo like recebe um S no final. She likes to see you dancing. I am going to sleep now. I am going to sleep now. Were you working yesterday? Were you working yesterday? Veja que isso é uma pergunta. E neste caso, estamos usando o verbo to be no passado. E como fazemos pergunta usando o verbo to be?
colocamos o verbo na frente do pronome. Were you working yesterday? E working, neste caso, é a forma gerúndio. He is trying to learn English. He is trying to learn English. Ele está tentando aprender inglês. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa lição. Como sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários abaixo e eu farei o possível para respondê-las. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchauzinho!